Olá, bom dia com Cristo, a paz de Cristo, começando nosso devocional, nosso bom dia com Cristo, sempre compartilhando a palavra de fé, a palavra de bom ânimo. Hoje, sexta-feira, início de mais um mês, para a glória de Deus, o penúltimo mês do ano, começou novembro oficialmente. Pois bem, estamos aproximando do final de mais um ano e até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de fé que fala sobre a necessidade de compreendermos quando Deus diz não, apesar, do que aquilo que nós queremos fazer, ou o nosso projeto, ou o nosso plano, ser algo legítimo, não há nada de errado, mas Deus simplesmente não deixa. Deus não deixa que aconteça, Deus não permite que venha a tua vitória. Vamos ver aqui um texto onde isso acontece. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, está escrito assim, a partir do versículo de número 6. E percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amados, o apóstolo Paulo estava em viagem missionária e tinha a vontade de pregar o Evangelho na Ásia. Naquele momento, ele tinha um plano, ele tinha uma ideia, ele tinha um trajeto em sua mente que ele ia percorrer, anunciando as boas novas da salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, o que Paulo tinha era um bom plano, o que Paulo tinha era um desejo sincero, e o que Paulo queria fazer era algo nobre, pregar o Evangelho. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo aqui que foram impedidos, ele e Timóteo, foram impedidos de pregar o Evangelho na Ásia pelo Espírito Santo. Simplesmente eles tentaram, mas o Espírito Santo não deixou. E eles continuavam tentando ir para a Bitínia. Mas o que aconteceu? O Espírito de Jesus não o permitiu. Não teve jeito. Olha só, o Espírito Santo os impediu por um tempo. Eles tentaram de uma outra forma fazer isso. E aí o Espírito de Jesus não deixou. Ou seja, apesar da boa intenção, apesar da disposição, apesar de não haver nada de errado, simplesmente Deus não deixou que eles fizessem, naquela hora, naquele tempo, aquilo que eles queriam fazer para o reino. E isso acontece também em nossas vidas. Você pode sim ter um projeto, ter um plano, ter uma necessidade louvável, ter uma boa ideia, uma boa intenção. Você pode ter uma necessidade urgente, de Deus te dar uma vitória, uma causa na justiça, em uma circunstância em que você precisa desse favor de Deus, na direção que você realmente deseja. Mas o que acontece? Simplesmente isso não é possível, porque Deus não permite. Não é a vontade de Deus, e simplesmente Deus não vai deixar. Então, como aconteceu com Paulo e Timóteo, assim pode acontecer comigo e com você. Aí sabe como é que nós fazemos? Como Paulo e Timóteo fizeram, tentaram de uma outra forma. E aí, mais uma vez, Deus foi enfático, o próprio Espírito de Jesus disse não permitiu. E então o que eles fizeram? Eles não insistiram mais, mas eles queriam pregar o Evangelho. Então Deus os visitou por meio de sonho, permitindo que Paulo tivesse uma visão de um homem da Macedônia,
pedindo ajuda, pedindo para que o evangelho fosse pregado naquela direção. Então o próprio Deus deu uma direção para aquilo que Paulo gostaria de fazer com Timóteo, dando um lugar para ir, indicando a direção para seguir. E foi o que eles fizeram. Então, se Deus não está deixando ou não permitiu que aquilo que você tanto desejava ou precisava acontecesse exatamente da forma como você queria, Ele tem um propósito, ou tem um outro propósito diferente, ou em um outro momento Ele vai permitir que você tenha vitória. Então o que você precisa fazer é o que Paulo fez, é esperar uma direção da parte de Deus. Então ore, peça a Deus que fale com você, peça a Deus que revele qual é a direção que você deve tomar, peça a Deus que te diga, que confirme, que mostre sinais e evidências de onde e como Ele quer que você proceda. E então haverá paz e tudo vai fluir conforme aquilo que Deus planejou e alinhado com o desejo do teu coração. Não se esqueça que Paulo e Timóteo queriam pregar o evangelho. Deus não disse que eles não pregariam mais o evangelho, mas pregariam em um outro lugar. Então talvez o que Deus tenha para você seja de uma forma diferente, mas Deus não está ignorando a tua necessidade, o teu apelo, e não vai simplesmente virar as costas para você. No tempo certo, na hora certa, Deus vai agir. Então, descanse no Senhor e espere pela direção que Deus vai te dar, porque Ele não vai deixar você sem direção, sem resposta. Ele vai revelar os seus propósitos, os seus desígnios, e você verá que a mão do Senhor é boa, e o que Ele fez foi o melhor por você e para você. Amém? Então, quero fazer uma oração nesse momento. Orar contigo, para que Deus possa te dar uma direção. Talvez Deus esteja dizendo não para você nesse momento, mas não significa que no outro momento não será um sim. O que faremos então? Orar para que Deus nos fortaleça, nos sustente, nos mantenha, nos dê livramentos enquanto esse plano dele não se desenrola, não acontece em nossas vidas. E que Deus inunde nossos corações com paz, com segurança, com tranquilidade, e que Ele no tempo certo responda. Amém? Você tem uma causa na justiça, você tem uma necessidade urgente, então vamos falar sobre isso com Deus nesse momento, e vamos entregar nas mãos dele, dizendo que seja feita a vontade dele e não a nossa, porque Deus ele age, né, segundo os seus próprios propósitos. Nós não podemos sondar a mente de Deus, nós podemos apelar ao seu coração, e é isso que nós vamos fazer agora. Pai, em nome de Jesus, unimos a nossa fé em oração neste momento, porque cremos um Deus que responde orações, um Deus que se importa com seus filhos e filhas, um Deus que é poderoso para tornar o impossível possível, um Deus que é justiça e que não ignora as nossas aflições e dores, um Deus que age, e age hoje, e age na direção do que é melhor para nossas vidas. Queremos entregar em Tuas mãos as nossas causas, as nossas necessidades, as nossas demandas. Senhor, eu confesso, não é fácil. Não é fácil muitas vezes ver a injustiça. Não é fácil muitas vezes aquilo que nós tanto desejamos não acontecer. Ó Deus, ajuda-nos a termos a força necessária e a perseverança para alcançarmos o momento da vitória. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que em nenhum momento o inimigo venha minar a nossa fé com palavras de desânimo, de desesperança. Ó Deus, nos fortalece e nos livra das setas inflamadas do inimigo em nosso bom ânimo, em nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes do propósito de orar e crermos que o Senhor irá responder e no momento certo irá nos favorecer, nos dará não apenas direção, mas nos dará a vitória completa, Senhor. Nós confiamos em Ti. E queremos declarar também, Senhor, que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a Tua vontade, porque Tu és soberano e reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Estamos declarando aqui humildemente que nós vamos nos sujeitar à Tua vontade. Por isso, Senhor, cumpre em nossas vidas o Teu querer, mas tem de misericórdia e ouve o nosso apelo. Pai, se aprouver a Ti atender ao apelo e o desejo de nossos corações, faz conforme, Senhor, a Tua vontade. E não esquece dos Teus filhos e filhas que necessitam de um milagre.
talvez até urgente, Senhor, mas que Tu sabes a hora, o modo, através de quem e como as coisas irão acontecer. Por isso entregamos tudo em Tuas poderosas mãos, porque confiamos em Ti. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado. Abençoa, Senhor, o mês de novembro que começa hoje, que seja um mês de realizações, um mês de planos e vitórias concretizados por Ti. Que seja um mês de saúde, um mês de prosperidade, um mês de paz. Em nome de Jesus, entregamos em Tuas mãos este mês, Senhor. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Te dê um mês aí de vitória, uma sexta-feira de paz, um final de semana maravilhoso. E neste domingo, Santa Ceia do Senhor. Amém? E temos uma novidade, né? Estamos retomando o nosso café da manhã na igreja, no primeiro domingo de cada mês. Então, neste domingo, vem tomar café da manhã na igreja. A partir das 7h30, estaremos em comunhão em nosso templo, nossa querida Igreja do Monte. Depois já fica para a Escola Bíblica Dominical e o culto da família às 9h30 da manhã. E à noite, Santa Ceia do Senhor. Então, sai da tua casa com a tua família, traz um pratinho, traz alguma coisa, um bolo, um suco, traz algo para colaborar e assim vamos ter comunhão à mesa, tá bom? Deus te abençoe, dê um final de semana de paz e até o próximo Bom Dia com Cristo, se Deus quiser. Deus abençoe você. Tchau, tchau.